pela palavra de Deus. Pai Santo, Deus fiel e justo, ainda na Tua presença nos colocamos, Senhor. Te damos graças, Senhor, por tudo. Obrigado, Deus, por esta porção da Tua palavra, Deus, que é fiel, que é verdadeira, Deus, que é alimento para as nossas almas, Pai. Continua falando conosco nesta noite, Pai. A cada cântico que vier louvar aqui nesta noite, Pai, usa cada irmão, Deus, para a glória do Teu nome, Deus. E fala, Deus, continua falando conosco através da Tua palavra. Nós oramos e Te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Poder sentar, irmãos. Vamos louvar o Senhor com o cântico da harpa de número 432. 432. Seja assim, consagrada a Ti, Senhor, possa sempre Tu por mim opera o Teu amor. A minha alma lava, Salvador, do Teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser, Senhor, Tua para sempre, sim. Que meus pés somente vão onde os santos possam ir, numa eterna canção. Minha voz se faça ouvir, a minha alma lava, Salvador, aleluia, glória a Deus, no Teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser, Senhor, Tua para sempre, sim. Seja o meu tempo já consagrado em Teu labor, que meus lábios, Jeová, fale só do Teu amor. A minha alma lava, Salvador, no Teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser, Senhor, Tua para sempre, sim. Toma, Deus, o meu querer, faz o Teu só Salvador. Hoje habita no meu ser, enche o Teu fervor. A minha alma lava, Salvador,
sangue puro carmesim, minha vida toma para ser, Senhor, tua para sempre, sim. Ó, recebe-me, Senhor, quando venho me prostrar a teus pés, ó Salvador. Hoje vem me consagrar, a minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim, minha vida toma para ser, Senhor, tua para sempre, sim. Minha vida toma para ser, Senhor, tua para sempre, sim. Deus, nossas vidas possam ser consagradas ao Senhor a cada dia, irmãos. E hoje aqui estamos celebrando a ceia, né? Vamos celebrar a ceia do Senhor nesta noite, nessa comunhão, né? Junto com os irmãos, possamos relembrar aquele grande dia onde o Senhor nos salvou. Amém? Glória a Deus. Vamos continuar adorando ao Senhor. O pastor está com a oportunidade, né, para adorar o Senhor com louvor. Enquanto o pastor louva ao Senhor, o diácono Luciano vai recolher os dízimos e ofertas para a manutenção da casa do Senhor. Amém? Quero cumprimentar a amada igreja com a paz. Glória a Deus por esta noite, por estarmos na casa do Senhor para lhe render louvor e adoração. E hoje culto de Santa Ceia. E sabemos que o Senhor, Ele entregou a sua vida por nós, para que nós hoje estivéssemos aqui adorando o seu nome. E sabemos que Ele está neste lugar para receber a minha e a sua adoração de forma individual, de forma sincera, porque o Senhor, Ele busca os verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. E nós só estamos aqui porque um dia Ele nos amou primeiro, diz a palavra do Senhor. Ele nos amou primeiro e se entregou por nós, e Ele prova o seu amor para conosco, morrendo numa cruz, sendo nós ainda pecadores. Então vamos dizer que nós também amamos o Senhor. Você pode dizer que ama o Senhor nesta noite. Ele quer ouvir uma palavra também de gratidão, minha, sua. Uma palavra aonde venha de reconhecimento de quem somos e o quanto nós dependemos e precisamos dEle. Pois um dia nós estávamos perdidos neste mundo e o Senhor nos achou. E o Senhor nos transformou. E o Senhor nos deu a oportunidade de estar na sua casa para adorar o seu nome. Vamos adorar o seu nome neste lugar. Eu me perdi, num grande abismo tropecei, e por uma estrada desconhecida me arrastei, me angustiava, não tinha nada, a vida mais sem vida eu vivi. A minha voz não tinha quem chamar, minhas mãos vazias nada tinham pra mostrar, era o retrato do meu cansaço.
Quantas noites frias eu vivi, quase sem vida, sem esperança, gritei teu nome. Hoje confesso com Jesus que amo cada dia que eu vivo mais te amo. Incluíste minha vida nos teus planos e hoje eu vivo pra falar do teu amor. E agora minhas mãos mostram ao mundo tua estrada, minha voz semeia. Aleluia, Jesus, pra mostrar quanto eu te amo, Jesus. Aleluia, Jesus, nós te amamos, Senhor, porque um dia o Senhor nos amou primeiro e nós não merecemos este grande amor que o Senhor tem por nós. Aleluia. Cada dia que eu vivo mais te amo. Minha vida nos teus planos e hoje eu vivo pra falar do teu amor. E agora minhas mãos mostram ao mundo tua estrada, minha voz semeará tua palavra pra mostrar quanto eu te amo, Jesus. Aleluia, Jesus. Nós te agradecemos por esta noite. Nós te agradecemos pela tua presença neste lugar, Jesus. Se não fosse o Senhor, nós não estaríamos aqui, Jesus. Te amo cada dia que eu vivo, aleluia. Declare isso para Ele ouve a tua voz nesta noite. Oh, Ele incluiu as nossas vidas no plano dEle. Aleluia. E hoje eu vivo para falar do teu amor. Nós estamos aqui, Jesus. E agora minhas mãos mostram ao mundo tua estrada. Minha voz semeará tua palavra pra mostrar quanto eu te amo, Jesus. Te amo. Aleluia. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus, soberano e eterno Deus e amado Pai. Eu te louvo, Deus, e te agradeço, Senhor, por estarmos aqui na tua presença, Senhor, para te louvar e engrandecer, Pai, o teu santo nome, Pai, porque tu és merecedor de toda honra e toda glória, Senhor. Que toda honra seja dada a ti, somente a ti, Pai. Quero te pedir, Senhor, que para agradecer a cada dizimista e ofertante da tua casa, Senhor. Agradecer àqueles que não puderam dizimar nem te ofertar, Pai, mas tu sabes o desejo do coração de cada um deles, Senhor. Senhor, faz-se entrar pelaquela porta mais dizimistas, mais trabalhadores, Senhor, para trabalhar na seara, Pai, pois tu sabes, Senhor,
que a seara é grande e precisa de trabalhadores, Senhor. Faz, Senhor, entrar pelaquela porta, Senhor. É isso que nós te pedimos e já te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Continuando, irmãos. O grupo de louvor está com oportunidade. Ministério de Louvor Eclésia, cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Louvado seja o nome do nosso Deus. Adorado seja o nome do nosso Senhor, porque Ele é merecedor de toda adoração. E hoje, culto de Santa Ceia, vamos dizer que Ele é digno. Digno é o Cordeiro, pois Ele foi morto, mas também Ele reviveu. E Ele está à destra do nosso Pai. E Ele está recebendo a minha e a sua adoração aqui nesta noite. De forma individual, de forma particular, mas também de forma conjunta como igreja do Senhor. Vamos dizer que Ele é Senhor. Canção do Apocalipse. É o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. O novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto, Com a criação eu canto, louvores ao Rei dos Reis. louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Você pode adorar o Senhor nesta noite. Ele se entregou por mim e por você. Aleluia, nós te adoramos, Senhor. És digno de toda adoração. Está vestido do arco-íris, sons de trovão, luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder para sempre, ao único Rei eternamente. Aleluia, és digno de toda adoração, Senhor. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto, louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. És tudo para nós, Senhor. Sem ti nós não somos nada. Maravilhado, extasiado,
eu fico a ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Oh, aleluia, Senhor. O Senhor é tudo para nós, Senhor. Sem que nós não somos nada. Somos totalmente dependentes de Ti, Senhor. Aleluia. Santo, santo é o nome do Senhor Jesus. És tudo para mim e eu te adorarei. Aleluia. Certa vez os discípulos haviam deixado o Senhor Jesus. Sabemos que começou com 70 e aí caiu para 12. E o Senhor, ele chegou para os 12 e disse: e vocês também vão me deixar? E Pedro disse: para onde iremos nós, Senhor? Se só tu tens a palavra de vida eterna. Nós não temos, irmãos, para onde ir. Não há outro caminho, não há outro lugar para estarmos ensinando na presença do nosso Deus. Aleluia, bom estarmos na presença do nosso Deus. Nesta noite ainda vamos continuar adorando ao Senhor, nada além do sangue. O sangue de Jesus, Ele é aquele que purifica de todo o pecado. É aquele que foi vertido na cruz por nós. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que entregou seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde eu ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados e nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve. Você pode ficar de pé nesta noite. Aceitos como Vamos adorar o Senhor. O Senhor está neste lugar. amigos de Deus. Nada além do sangue,
onde eu posso me achegar, somente pelo sangue que nos lava dos pecados. Obrigado, Jesus. Que nos traz restauração. Nada além do sangue. Nada além do sangue. Nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve. Que nos faz brancos como a Aceitos neve. como filhos de Deus. Aceitos Aleluia. como amigos de Deus. Nada além do sangue. Nada além do sangue de Jesus. Aleluia. Você é livre no Senhor. Eu sou livre. Declare isso. Você é livre. Eu sou livre. Nada além do sangue. Nada além do sangue. Nada além do sangue de Jesus. Mais uma vez, declare que você é livre. Porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aleluia. Eu sou livre. Nada além do sangue. Nada além do sangue de Jesus. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais algo que a neve serei. Diga mais uma vez, algo mais que a neve. Alvo mais que a neve. A igreja adora o Senhor. Alvo mais que a neve. Se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Santo é o teu nome, Jesus. Oh, aleluia. Oh, aleluia, Jesus. Oh, Senhor, o Senhor é aquele que nos purifica de todo o pecado. Oh, Deus, se não fosse a tua graça, o teu amor, se não fosse o teu perdão, Senhor, nós teríamos sido destruídos, assim como o salmista falou. Oh, Jesus, que darei ao Senhor por todos os benefícios que o Senhor tem nos feito. Nós vestiremos o cálice da salvação. Aleluia, tomaremos o cálice da salvação. Aleluia, e glorificaremos o teu nome, Jesus. Santo é o nome do Senhor Jesus. O Senhor, Ele abriu a porta da salvação. E um dia nós faremos uma grande viagem, amém? Um dia nós partiremos para estar com o Senhor para todo sempre. Porque isso aqui vai passar, irmãos. Toda esta terra aqui vai passar. Mas aquele que está em Cristo Jesus, Ele vive para sempre. E um dia nós contemplaremos a face do Senhor. Aleluia. Então vamos dizer isso nesta noite. Um dia tudo irá findar. Um dia Jesus, Ele voltará. Aleluia. Um dia assim me bastará.
deste torrão ao léu. Não quero saber de ficar, um dia eu voarei. Você crê nisso? De asas não precisarei, foguete disco voador, apenas eu atenderei ao vinde do Senhor. A força que atrai a mim é forte, não vacilarei. Ouvindo eu Jesus chamar, responderei. Estou, Senhor, a te louvar, louvando então eu partirei ao doce e eterno lar, na casa do meu rei. A força que atrai a mim é forte, não vacilarei. Ouvindo eu Jesus chamar, responderei. Ele te chamará pelo teu nome, aleluia. Estou, Senhor, a te louvar, louvando então eu partirei ao doce e eterno lar, a casa do meu rei. A gravidade Você vai vencer. eu vencerei, e face a face eu verei a Jeová. A gravidade eu vencerei, e face a face eu verei a Jeová. Aleluia. Você tem essa esperança. Então adore o Senhor nesta noite, que um dia nós o veremos face a face. Ministério de Louvor Eclésia agradece a oportunidade em nome de Jesus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor, irmãos. Os irmãos podem sentar. O Ministério dos Homens, né? Agradece essa oportunidade que nós tivemos hoje. Que Deus nos abençoe nesta noite e que nós estejamos atentos, irmãos, ao que Deus quer falar ao seu coração nesta noite. Amém? Glória a Deus. Louvado, engrandecido é o nome do Senhor Jesus, por tudo que o Senhor já realizou neste lugar, nesta noite, por tudo que Ele já tem ministrado aos nossos corações através de cada louvor. E o Senhor ainda continuará falando através da sua palavra, nós cremos assim, e que nós possamos estar atentos. Você que nos assiste também, possa estar meditando junto conosco, é um prazer tê-lo. Vamos abrir a palavra do Senhor lá no Evangelho de Marcos, capítulo 15. Estaremos lendo apenas o versículo 21. Também quero louvar a Deus pela vida de Valdisson, mais uma vez está aqui junto conosco. Que Deus abençoe a vida do nosso irmão, prazer tê-lo. Evangelho de Marcos, capítulo 15, versículo 21. Amém? A dizer a palavra do Senhor. E obrigaram a Simão Cirineu, que passava vindo do campo, pai de Alexandre e de Rufo, a carregar-lhe a cruz. Mais uma vez. E obrigaram a Simão Cirineu, que passava vindo do campo, pai de Alexandre e de Rufo, a carregar-lhe
a cruz. Soberano, altíssimo Deus e eterno Pai, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos pelo teu amor, pela tua graça, pelo teu perdão. Obrigado, Jesus, por nos fazer chegar neste lugar, por estarmos na tua presença. Ó Deus, obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor já tem realizado em nosso meio. Continua falando, Deus, a tua igreja através da tua palavra. Continua, Senhor, ministrando, Senhor, aos nossos corações neste lugar. Ó Deus, perdoa minhas falhas e os meus erros. Usa, Senhor, a minha instrumentalidade. Ó Deus, que não venha falar aquilo que eu queira, mas aquilo que o teu Espírito Santo queira ministrar aos nossos corações. E que nós não venhamos sair daqui da mesma forma que entramos, Senhor. Que nós venhamos sair daqui transformados, purificados e santificados através da tua palavra, Jesus. Derrama da tua graça sobre nós. Derrama do teu Espírito Santo sobre nós, Senhor. Fala com a tua igreja, fala aos nossos corações. Ó Pai, de mim não pode sair de nada, mas do Senhor, Pai, um rio de água viva, que jorra para a vida eterna, que muda todo o nosso ser, toda a nossa vida, Deus. Fala com a tua igreja. São essas coisas, Pai, que eu te peço e já te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus amados irmãos, a palavra do Senhor aqui no Evangelho de Marcos vai estar contando a história da crucificação. Uma história a qual todos conhecem, sabem do que Jesus ele passou ali na cruz por cada um de nós, o quanto ele sofreu, o quanto ele se entregou, quando nós ainda não merecíamos, falhos, pecadores, distantes de Deus estávamos, mas o Senhor Jesus ele decidiu morrer por mim e por você. Ele decidiu se entregar ali naquela cruz. E a palavra do Senhor nos diz que enquanto Jesus ele carregava aquela cruz, enquanto ele ia de caminho para o Gólgota, para um lugar que era chamado Caveira, a palavra do Senhor nos diz, irmãos, que ele passou por todo um processo ali da crucificação. Ele não só sofreu o castigo da cruz, ele não só sofreu toda aquela problemática até chegar a ser crucificado, mas muitas coisas haviam acontecido enquanto Jesus estava indo de caminho ao Calvário. A palavra do Senhor nos declara que Pedro nega Jesus, o próprio Judas havia traído, homens que estavam ao lado de Jesus, muitos ficaram ali distantes do Senhor, por causa daquele momento terrível que Jesus estava passando. Então tudo que Jesus ele havia passado, o que ele estava passando não era fácil. E a palavra do Senhor nos fala de um homem chamado Simão, Cirineu, ele era ali de Cirene, que era uma cidade ali ao norte da África, hoje mais conhecido como a Líbia. E ele, como a palavra do Senhor nos declara, ele era pai de Alexandre e de Rufo, e a qual esses homens mais na frente tornaram-se seguidores de Jesus. E talvez ele não compreendesse o que estava acontecendo ali. Ele estava ali próximo. O texto diz que ele vinha do campo, ele passava vindo do campo, e quando ele viu aquele episódio ali, os próprios romanos, soldados romanos, obrigaram ele a carregar a cruz, ajudar a Jesus a carregar aquela cruz, porque provavelmente Jesus estava exausto, Jesus estava muito cansado, Jesus tinha sofrido todo o processo ali daquela cruz. E a palavra do Senhor nos diz, irmãos, que ele havia apanhado muito. Se você vê aí a palavra do Senhor lá em Marcos, aí em Marcos no capítulo 14, você voltar um pouquinho, e o versículo 65, 14 e o 65, aleluia. O texto vai dizer, a palavra do Senhor vai nos dizer
E puseram-se alguns a cuspir nele, a cobrir-lhe o rosto e dar-lhe murros, e a dizer-lhe: profetiza. Os guardas o tomaram a bofetadas. Você vê que aquele homem, irmãos, estava ali próximo da cruz, próximo de Jesus, enquanto Jesus ia para a cruz. Mas Jesus, antes daquele episódio, já havia apanhado muito, já havia sofrido muito. E a palavra do Senhor nos diz, irmãos, que ele, os soldados ali cuspiram nele, cobriram-lhe o rosto, a dar-lhe murros e a dizer-lhe: profetiza. E os guardas a tomaram a bofetadas. Quanto sofrimento Jesus havia, irmãos, padecido por nós. Quando nós entendemos esta palavra e compreendemos até o processo de Jesus chegar ali naquele momento que Simão aparece para ajudá-lo a carregar a cruz. Se você vê aí no capítulo 15 e o versículo 15, o texto vai dizer: então Pilatos, querendo contentar a multidão, soltou-lhes Barrabás e após mandar açoitar a Jesus, entregou para ser crucificado. Veja, queridos, que eles soltaram Barrabás e a palavra do Senhor nos diz que eles também açoitaram Jesus. Jesus já havia apanhado pelos soldados, já tinham cuspido em seu rosto. E agora a palavra do Senhor nos diz, irmãos, que ele é açoitado mais uma vez. E nós sabemos que naquela época o açoite, eles pegavam varas ou então tiras com espinhos ali no final daquelas tiras, e eles açoitavam nas costas daquele da qual eles estavam ali ferindo. E Jesus, irmãos, ele já havia apanhado muito, já havia passado por toda aquela situação. E o texto fala sobre isso. E mais uma vez, se você continuar aí o capítulo 15 e o versículo 19, o texto vai dizer: e davam-lhe na cabeça com um caniço, cuspiam nele e pondo-se de joelhos, o adoravam. Eles desdenhavam de Jesus. Então, por 3 vezes aí você vê que Jesus, ele apanha, ele é cuspido, e ele estava ali carregando aquela cruz, e a multidão clamavam e gritavam: crucificam, crucificam. Mas a palavra do Senhor nos diz que no decorrer ali daquela caminhada para o Gólgota, para o lugar chamado Caveira, a palavra do Senhor nos diz que Jesus, exausto, os próprios soldados percebem que ele não estava mais conseguindo carregar o peso daquela cruz. A palavra do Senhor nos diz que aparece aquele homem sirineu, e eles obrigaram ele a carregar a cruz. Se nós entendemos, na época de Jesus existia uma lei ali romana, que o soldado, ele podia exigir, um cidadão carregar as suas cargas por até 1,5 km. Havia uma exigência ali, eles poderiam obrigar eles fazerem isso. E a palavra do Senhor nos diz que foi isso que eles fizeram com aquele sirineu. Aquele sirineu também era judeu, e ele ali foi usado para ajudar a carregar aquela cruz. E queridos, e quando eu olho para esse fato, quando eu olho para esta palavra, eu entendo que todos nós às vezes achamos a cruz pesada. Quem é aqui, irmãos, que diante da caminhada
Já sentiu a dificuldade? Já sentiu o peso da caminhada, de carregar a cruz? Porque Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E sabemos, queridos, que não é fácil a caminhada, negar a si mesmo, dizer não às nossas próprias vontades. Às vezes, as investidas do inimigo, ela vem forte contra as nossas vidas. E muitas vezes nós sentimos o peso da cruz. Mas maior e mais pesada foi Jesus que carregou. Porque ele não estava só carregando aquela cruz, mas ele estava levando sobre si o pecado da humanidade. Ele estava carregando todo o peso do pecado sobre ele. E aqueles homens que ali estavam, muitos dos seus discípulos havia deixado o Senhor. E aquele sirineu, ele só ajudou ali a carregar aquela cruz porque ele foi obrigado. Mas quantas vezes, irmãos, nós precisamos de um amigo, nós precisamos de alguém para ajudar na caminhada. Às vezes estamos se sentindo fracos, às vezes estamos se sentindo exaustos. Mas aqueles homens, eles entenderam que, aleluia, era necessário ajudar Jesus, mesmo ele sendo o próprio Deus. Mas ele estava ali como homem. Ele era 100% Deus, mas 100% homem. E ele, como homem, ele sentiu o peso da cruz. Ele sentiu o peso dos cravos, pois a palavra do Senhor nos diz que colocaram uma coroa de espinho. Porque lá no versículo 17 do capítulo 15 vai dizer: e vestiram-no de púrpura e tecendo uma coroa de espinhos lhe puseram na cabeça e saudavam dizendo: salve o rei dos judeus. E o texto continua dizendo que eles davam na cabeça de Jesus. E imagine, irmãos, aquele caniço, aquele cano que eles estavam, aquela vara que eles estavam na mão, batendo na cabeça junto com a coroa de espinhos. E eu fico imaginando aqueles espinhos cravando na sua cabeça. E todo o sofrimento que o nosso Senhor, que Jesus estava passando ali naquele lugar por mim e por você. E é bem verdade que muitas vezes nós dizemos para o Senhor: Senhor, eu não estou aguentando mais, a luta tem sido grande, eu vou desistir, eu vou parar. Jesus foi até o fim por mim e por você. Ele não desistiu, ele não parou. Aleluia. É claro que naquele momento de exaustão, naquele momento de cansaço, daquela cruz pesada, aleluia, o Senhor permitiu, aleluia, que viesse aquele sirineu. E quantas vezes nós precisamos de um sirineu no caminho, para nos dar a mão, para dizer: olha, eu te ajudo. Aleluia. O Senhor Jesus, irmãos, ele disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde, que o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Ele já carregou aquela cruz, ele já carregou todo o peso por nós. Agora, irmãos, o peso que nós carrega não é mais o peso do pecado, não é um peso mais que Jesus ele carregou, porque agora ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Esse sirineu, ele pôde contemplar o sofrimento de Jesus ali, irmãos. E ele teve o privilégio de carregar a cruz junto com Jesus. O apóstolo Paulo disse: já estou crucificado com Cristo, e agora já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Estamos crucificados com Cristo, irmão. Devemos levar a nossa cruz também.
Aquele sirineu, a família dele provavelmente passaram a seguir a Jesus depois daquele episódio, porque se você ver lá em Romanos 16 e o versículo 13, o texto vai dizer que o apóstolo Paulo ele manda uma saudação para Rufo, que era um dos filhos desse sirineu, né? O texto diz que ele era pai de Alexandre e de Rufo. Aí o apóstolo Paulo ele escreve, ele diz: saudai a Rufo, eleito no Senhor, e a sua mãe e minha. Sua mãe e minha, o apóstolo Paulo dizendo, porque foi alguém que ajudou a igreja do Senhor. Foram alguém, aleluia, que estiveram trabalhando junto, segurando na mão do outro. Aleluia. Alguém que foi eleito no Senhor. Os filhos de Simão, os filhos daquele sirineu, eles também foram alcançados pelo Evangelho de Cristo. Eles foram transformados. E eu fico imaginando, irmãos, aquele sirineu que carregou a cruz, talvez ele também achando a cruz pesada, mas ali ele não estava sem marcas no seu corpo. O sirineu não estava sangrando como Jesus estava. O sirineu não estava sofrendo as marcas do Calvário, as marcas da cruz. Ele não estava sofrendo, ele só apenas estava ajudando Jesus a carregar aquela cruz. E assim somos nós, irmãos, na nossa caminhada. Às vezes dizemos para o Senhor: estamos exaustos, Senhor. Mas saiba que o Senhor, Ele sempre envia um sirineu. Ele sempre envia ajuda do alto. A Bíblia nos ensina, lá em Gálatas capítulo 6, e o versículo 2, que nós devemos levar as cargas uns dos outros. E assim nós cumpriremos a lei de Cristo. Aleluia. Gálatas 6, 2. Partilhem as dificuldades e problemas uns dos outros, obedecendo dessa forma a lei de Cristo. Na minha tradução diz: levai as cargas uns dos outros. E às vezes, irmãos, nós sentimos o peso. Às vezes achamos que o fardo, porque se nós estamos levando um fardo pesado, esse não é o fardo de Cristo. A Bíblia diz que o fardo é leve, que Ele coloca em nós. Mas muitas vezes o inimigo ele vem com as suas armadilhas, com os seus dardos inflamáveis. E às vezes nós sentimos o peso da cruz. Nós sentimos o peso da caminhada. E o apóstolo Paulo ele escreve aos Gálatas dizendo: olha, levai as cargas uns dos outros. E eu não sei como é que está a tua caminhada nesta noite. Eu não sei como é que está o peso das lutas, das batalhas que você tem travado, de tudo aquilo que você tem passado nesses últimos dias. Talvez você tenha contado uma história para o Senhor: Senhor, não tem sido fácil, a caminhada não tem sido fácil, Senhor. Mas o Senhor nesta noite está dizendo: olha, eu enviarei um sirineu para te ajudar. Aleluia. Aleluia. Eu levantarei alguém para segurar na tua mão e dizer: eu vou contigo, eu te ajudo. O Senhor ele disse na sua palavra, através do apóstolo Paulo, dizendo que não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar além das vossas forças. Antes, com a tentação, dará também um escape para que vocês possam suportar. E o escape do Senhor ele vem, irmãos. Assim como chegou para Jesus aquela ajuda, através daquele homem que carregou a cruz junto com Jesus, que ele levou as cargas, que ele ajudou a Cristo
a levar aquela cruz. É claro que ele estava indo de caminho à morte, mas ele também estava indo de caminho para nos dar a redenção, para tirar de nós o peso do pecado, para tirar de mim e de você tudo aquilo que nos prendia, que nos parava. E agora ele nos deu salvação. Aleluia. E agora a palavra do Senhor nos diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E nesta noite o Senhor nos convida a tirar todo o peso do pecado, tirar tudo aquilo que não agrada o Senhor, tudo aquilo que nos prende na caminhada, tudo aquilo que nos para de prosseguir. O apóstolo Paulo nos chama de bons soldados de Cristo. O apóstolo Paulo nos diz que nós devemos prosseguir para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Aleluia. Às vezes nós queremos parar, irmãos, por causa das armadilhas, dos pesos que nós estamos carregando. Mas nesta noite o Senhor está dizendo: não pare. Aleluia. O Senhor é contigo. Ele está dizendo: eu te ajudo, eu te fortaleço. Aleluia, eu sou o teu ajudador, diz o Senhor. Eu carreguei a carga maior por você. Aleluia. O salmista, ele disse lá no Salmo 91, um dos salmos mais conhecidos, no verso 1, ele diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Existe um lugar de descanso em Deus. Aleluia, Ele é esse Cirineu para nós. Existe um lugar que nós podemos descansar, que nós podemos, diante das batalhas que nós enfrentamos, que nós dizemos: Senhor, eu estou exausto, eu estou cansado, mas o Senhor diz: descansa em mim, meu filho. Aleluia. Descansa em mim, minha filha. Eu sou o descanso para a sua vida. Aleluia. Eu sou aquele que te ajudo a carregar a cruz. Eu sou aquele que te levo além. Aleluia. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. A sombra do Onipotente descansará. Quantos homens de Deus, quantas mulheres de Deus ficaram exaustos na caminhada. A palavra do Senhor nos diz que Elias, ele entrou numa caverna. Ele pediu para si a morte. E ele disse: Senhor, só eu fiquei. Todos se desviaram, todos deixaram o Senhor. Ainda tem Cirineu. Ainda tem homens e mulheres de Deus que ajudam na obra do Senhor. Ainda tem pessoas que carregam a cruz, que colocam a mão no arado e não olham para trás. Aleluia. Ainda, aleluias, a força da parte do Senhor na tua vida. O Senhor, irmãos, em muitas vezes Ele ajudou, Ele foi até pessoas que estavam tristes, que estavam amargurados, como foi o caso do próprio Elias, que o Senhor adentrou dentro daquela caverna. Que o Senhor adentrou dentro daquela caverna e diz: o que faz aí, Elias? E Elias, cansado, sentindo a opressão do inimigo, porque Acabe e Jezabel havia falado que ia destruir, que ia matar Elias. E ele ali fica preocupado e ele pede para si a morte. Mas o Senhor entra lá naquela caverna e diz: o que faz aí, Elias? Esse não é o teu lugar, o lugar de cansaço, de exaustão. Não é o teu lugar, porque eu sou a tua força. A Bíblia diz, lá em Hebreus, nos heróis da fé, diz que aqueles homens da fraqueza tiraram força. E isso, talvez o cientista, alguém vai dizer: como alguém tira a força da fraqueza? Porque a nossa força vem do Senhor. O apóstolo Paulo falou que quando eu penso que estou fraco, é aí que eu estou forte.
porque é do Senhor que vem a nossa força. Nós podemos até ter momentos de exaustão, nós podemos até passar por momentos de cansaço, como o próprio Senhor Jesus, irmãos, depois de ter apanhado, de terem cuspido no seu rosto, de ter levado vários açoites, ele pôde até se cansar ali como homem, e o sirineu ele veio para ajudá-lo. Assim somos todos nós, irmãos. Nós temos momentos como esse. Nós não somos super crentes, nós não somos super homens da fé, mas você pode ser um herói, uma heroína da fé. Aleluia, porque o Senhor ele é contigo. O Senhor ele é conosco. O apóstolo Paulo, irmãos, ele estava passando uma batalha tão grande. Aleluia, lá em 2 Coríntios, no capítulo 7, o versículo 5, quando ele vai ali para Macedônia, a palavra do Senhor vai nos dizer: porque mesmo quando chegamos a Macedônia, a nossa carne não teve repouso algum. Antes em tudo fomos atribulados, por fora combates, temores por dentro. Imagine, irmãos, você chega naquele lugar, na Macedônia. O apóstolo Paulo, um homem de Deus, um homem cheio do Espírito Santo, mas agora ele estava sofrendo temores, combates, tanto por dentro, tanto no seu emocional. Há quem diga que o pior cansaço é o mental. Há quem diga que o cansaço maior é aquele da mente, que fica mais exausta, que você não consegue dormir, que você não consegue executar os trabalhos que, às vezes, por mais simples que seja, mas a sua mente está cansada e você não consegue raciocinar. Imagina o apóstolo Paulo, irmãos, chegando naquele lugar ali na Macedônia, e ele com temor no coração, porque ele sabia que muitas coisas lhe esperavam ali, e as batalhas eram grandes. E talvez nesta noite alguém esteja sentindo esta opressão, talvez alguém esteja cansado mentalmente, mas nesta noite o Senhor está dizendo que Ele vai enviar ajuda. Aleluia, que Ele vai te fazer descansar, que Ele vai trazer paz de espírito, porque a paz que excede todo entendimento está no Senhor Jesus. Ele é um Deus que nos traz descanso. Aleluia. Às vezes o ataque é na mente. O apóstolo Paulo estava sendo atacado por dentro e por fora. Mas aí a palavra do Senhor nos diz que o Senhor, que Ele conhece a minha e a tua estrutura. Lá no versículo 6, Ele diz: mas Deus, que consola os abatidos, nos consolou com a vida de Tito. Aleluia. Ele enviou Tito, irmãos. Era mais um sirineu para carregar a cruz junto com Paulo. Aleluia, o Senhor que consola os corações, o Senhor que conhece os abatidos. Aleluia, quantas vezes nós estamos abatidos, mas o apóstolo Paulo disse: porém não destruídos. Aleluia. Estamos abatidos, tristes, muitas vezes querendo parar na caminhada, mas até que o Senhor Ele envia alguém para carregar a cruz junto conosco. Aleluia. Até que o Senhor levanta alguém, um sirineu, até que o Senhor levanta Tito, até que o Senhor levanta pessoas, até que o Senhor manda do alto ajuda. Aleluia, você não vai morrer. Aleluia, tão somente espera, porque o que há de vir virá e não tardará. Aleluia, está vindo da parte do Senhor uma grande ajuda. E você vai entender, aleluia, porque é para que você ande mais uma milha, é para que você ande 1,5 km, como aqueles soldados que tinham autoridade para dizer: olha, ei Sirineu, ei Simão, pega a cruz e ajuda ele. Aleluia. Quantos de nós não precisamos de ajudas como essa? Nós somos humanos, irmãos. Mas Cristo, Ele levou o maior peso por nós. Ele carregou aquela cruz.
do Senhor nos diz que Jesus, ele quando chega no Getsemane, lá no capítulo 22 de Lucas, e o versículo 43, Jesus ele vai orar no Getsemane. A palavra do Senhor nos diz que o seu suor se tornou como gotas de sangue. E ele ora por 3 vezes, os seus discípulos estão dormindo, e ele se sente só ali naquele lugar, naquela batalha espiritual. Às vezes estamos batalhando, irmãos, espiritualmente falando. Estamos numa batalha espiritual, o inimigo já lançando os seus dardos, o inimigo lançando as suas setas sobre as nossas vidas. E muitas vezes pessoas aí fora, outras pessoas, gente da família não compreende o momento de batalha espiritual que eu e você estamos. E às vezes no lugar de ajudar, muitas vezes não entende, e aponta o dedo e reclama, e não compreende, não é um ajudador. Mas o Senhor ele está dizendo: eu estou vendo a tua batalha, eu tenho visto as aflições. E Jesus, e quando ele foi orar ali no Getsemane, o Senhor falou para os discípulos: ficai aqui e orai comigo, eu preciso de ajuda em oração. Aleluia. E a palavra do Senhor nos diz que os discípulos de Jesus dormiram, mas graças a Deus que veio o abatido, graças a Deus que o Senhor ele tem Cirineu para enviar, para ajudar os seus filhos. A Bíblia diz que ele enviou um anjo para consolar Jesus. Enquanto Jesus orava, e apareceu-lhe um anjo do céu que o quê? O fortalecia. Aleluia. E posto em agonia, orava mais intensamente. O seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que corria até o chão. E levantando-se da oração, veio para os seus discípulos e o achou dormindo. E achou dormindo de tristeza. Oh, queridos, todos nós passamos momentos como esse, mas o Senhor ele é conosco. Mas ele enviou o seu filho, aleluia, para que quando nos momentos mais difíceis das nossas vidas, quando nós estamos carregando a cruz é minha, é sua também. Jesus disse: vai ter que carregar a cruz. Jesus nunca disse que seria fácil. Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O Senhor ele é contigo. Continua firme, recebe força da parte do Senhor. Assim como Jesus, irmãos, estava exausto ali, alguém começou a levar a cruz com ele. Assim o Senhor ele nos fortalece nesta noite. O peso maior que levou foi Jesus. O peso da cruz, da traição, daqueles que o negaram, daqueles que o deixaram só enquanto ele orava, nos momentos mais difíceis. Mas o Senhor nunca nos deixa só. O Senhor nunca te deixa só. O Senhor esteve com ele todo o tempo, até o Calvário. Jesus, quando ele chega lá e ele diz: Deus meu, por que me abandonaste? O Senhor não havia abandonado Jesus, porque dentro de 3 dias ele estava ressuscitando. Ele não ficou naquela tumba fria. O peso do pecado estava sobre ele. E o Senhor nosso Deus não estava punindo Jesus, ele não estava punindo o seu filho, ele estava punindo o pecado. O pecado que era meu e seu, Jesus estava punindo. O peso do pecado estava sobre ele. Um homem santo, aleluia, um homem que não tinha pecado. A Bíblia diz que em tudo ele foi pecado, mas não pecou. Ele foi fiel até o fim. E ele foi fiel por mim e por você. Aleluia, para carregar as nossas dores. O castigo que era nosso, que nos traz a paz, estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então há uma ordem do Senhor para mim e para você. Continua.
porque eu sou o teu ajudador, diz o Senhor. Eu sou o teu socorro bem presente na hora da angústia. Aleluia. Eu sou o teu rochedo forte. Eu sou o teu castelo forte. Eu sou aquele que enxuga as tuas lágrimas. Eu sou aquele que conhece as tuas preocupações, as tuas dores. Eu sei a tua história, a tua caminhada. E que se preciso for eu envio um anjo. E que se preciso for eu envio o Tito. E que se preciso for eu envio um Cirineu, um Simão para te ajudar. Mas não para, porque eu sou contigo. Aleluia. Recebe força da parte do Senhor nesta noite. Recebe graça da parte do Senhor nesta noite. Ele te amou primeiro, porque nós somos pecadores e Ele nos amou primeiro. Aleluia. Nós vamos passar para o momento da Santa Ceia. Que nós possamos receber esta palavra, que é Ele que leva os nossos cargos, as nossas cargas, os nossos pesos. Quero convidar os diáconos. Aleluia. Nós iremos adorar o Senhor com louvor. É um louvor da harpa cristã, se você puder abrir também. 394. Ele fala da mão no arado. Que às vezes o peso vem, mas estaremos adorando ao Senhor e Ele vai nos fortalecer para chegar até o fim. Lá em 1 Coríntios, o capítulo 11, e o versículo 23, a palavra do Senhor vai nos dizer: porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor, até que Ele venha. Soberano, altíssimo Deus e eterno Pai, nós queremos consagrar a Ti, Pai, este pão e este cálice. Ó Pai, abençoa cada filho Teu, cada filha Tua aqui nesta noite que estará participando. Ó Deus, renova, Senhor, as nossas forças. Ó Senhor, nos fortalece nos Teus santos caminhos, Senhor. Ó Deus, purifica as nossas vidas, tira tudo que não Te agrada. Ó Deus, que haja cura espiritual, que haja cura física nesta noite, que vidas sejam transformadas, sejam impactadas, que Teu Espírito Santo, Pai, nos revista com o poder do alto, assim como aprendemos nesta manhã, Senhor. Enche-nos com o Teu Espírito Santo, nos fortalece, Senhor, para suportar os dias difíceis, os dias maus, porque maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Nós consagramos este pão, nós consagramos este cálice em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Quem sua mão ao arado já pôs, constante precisa ser. O sol declina e logo após vai escurecer. O Senhor é contigo, aleluia. Avante em Cristo pensando, em oração vigiando, com gozo e amor trabalhando para o Teu Senhor. Tá difícil, o Senhor é contigo. Não desanime Por ser tua cruz maior que a do teu irmão. A mais pesada levou teu Jesus,
te consolem. Aleluia. A tua cruz vai levando, como Jesus perdoando, alegremente andando para o lindo céu. Você não vai parar. O Senhor é a tua força. De Cristo Jesus, sofrendo as aflições, não sufocando a mensagem da cruz nas perseguições. Aleluia, Jesus. Vai ser o amor. Aleluia. O Senhor é conosco. Aleluia. Santo, santo é o teu nome, Jesus. Tu és o nosso rochedo forte. És a nossa força, o nosso socorro, Deus. Aleluia. Tu largares a cruz, Jesus te coroará. Com santo gozo e glória e luz te consolará. Vai chegar o tempo que não precisaremos mais carregar a cruz. Você é conosco. Aleluia. Quando no céu desfrutares perfeita paz, e a paz que excede todo o entendimento guardará os vossos corações em Cristo Jesus. Aleluia. Santo é o nome do Senhor Jesus. Vai carregando a tua cruz, vai levando, vai sendo fortalecido pelo Senhor e na força do seu poder. Aleluia. Lá no versículo 23 vai dizer: porque eu recebi do Senhor que eu também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Esperando pelos outros, podei comer do pão. Santo, santo é o teu nome, Jesus. Oh, aleluia. Obrigado, Jesus. Oh, Senhor, teu corpo foi dilacerado ali naquela cruz. Foram muitos açoites, Pai. Oh, Senhor, cuspiram em teu rosto. Senhor, bateram na tua cabeça. Oh, Deus, quando era nós que era para sofrermos, Pai, todo o peso daquela cruz. Oh, Senhor, aquela ajuda do Cirineu, Pai, não se compara ao peso do pecado que o Senhor carregou sobre si. Todo o peso que nós carregamos, Senhor, toda luta, toda batalha não se compara, Senhor, que o Senhor sofreu por nós. Obrigado, Senhor, pelo teu grande amor. Obrigado pela tua graça e o teu perdão, Jesus. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Aleluia. No versículo 25, por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Ele vai voltar, amém. Nós estamos em comunhão com os outros. O Senhor Jesus, Ele vai voltar. E um dia faremos uma grande viagem, como foi cantado aqui. Aleluia, você vai chegar lá em nome de Jesus. O Senhor é a tua força. Não pare, Jesus está voltando. Nós queremos ouvir a trombeta soar e Ele chamar o meu e o seu nome, porque Ele fez uma aliança no seu sangue. Ele vai voltar para buscar a sua igreja.
esperando um pelos outros poder tomar do cálice. Aleluia. Santo, santo é o teu nome, Jesus. És maravilhoso, és conselheiro, é Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Nós temos tudo o que precisamos em Ti, Senhor. Tu és o nosso socorro, Jesus. O que daremos ao Senhor por todos os benefícios que o Senhor tem nos feito, Senhor? Por todo o benefício que o Senhor trouxe para nós através daquela cruz. Oh, Pai, quantas bênçãos, Pai, são inúmeras, inúmeras para as nossas vidas. Continua nos fortalecendo, nos continua dando força, Senhor. Oh, Deus, envia Cirineu, Pai. Oh, Senhor, envia Tito, envia, Senhor, anjo, envia, Senhor, força, ajuda do alto. Oh, Pai, nós precisamos de Ti todos os dias para estarmos firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o trabalho das nossas mãos não é vão, Senhor. Obrigado por esta noite. Obrigado pela Tua palavra ministrada aos nossos corações. Obrigado pela Tua presença neste lugar, Senhor. Obrigado pela Tua graça sobre as nossas vidas. Permanece abençoando os Teus filhos, Senhor. Ó Deus, dá uma semana abençoada, Pai, na Tua presença. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Antes de finalizar a oração, quero convidar a Sarinha e a Adina, né? Amanhã estarão fazendo aniversário. Laís também, Levi. O Senhor me fez lembrar que antes de finalizar a oração, vamos orar pela vida deles, em nome de Jesus. Estão fazendo 6 aninhos amanhã, nós vamos estar orando pela vida delas, amém? Em nome de Jesus, estendam as mãos aqui para a vida de Sara, de Adina. Nós estaremos orando pela vida deles, em nome de Jesus, delas, em nome de Jesus. Soberano, altíssimo Deus e eterno Pai, nós te louvamos, Pai, e te agradecemos por ainda estarmos na tua presença. E queremos te agradecer pela vida de Sara, pela vida de Adina, Pai. Oh, Pai, essas bênçãos, Pai, que o Senhor nos enviou, que o Senhor nos mandou. Pois a tua palavra nos diz que filhos são como flechas na mão do guerreiro. Aleluia. É uma ajuda diante das batalhas que enfrentamos, Senhor. Nós queremos te agradecer pela vida dessas crianças, Pai, pela vida de Sara e de Adna, que o Senhor permaneça abençoando elas, ó Pai, que o Senhor cuide do futuro delas, Pai, ó Pai, de todos os seus sonhos, projetos, tudo que o Senhor tem preparado, Pai, para estas crianças, e que elas sejam uma bênção nos teus santos caminhos, que elas cresçam ensinadas, Pai, através da tua palavra, da sabedoria minha, a Laís, Senhor, para criar essas crianças, assim como Levi também, Senhor, para nós criarmos eles nos teus santos caminhos, e que eles possam ser homens, mulheres de Deus, para a glória do teu nome, e que sejam como armas, como flechas para esta geração, para os corações, Pai, para serem libertos através da tua palavra. Nós oramos, nós abençoamos, Senhor, a vida de Sara e de Adna, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Eu abençoo os meus filhos, Senhor, e profetizo bênçãos, Pai, sem medidas, Pai, sobre a vida deles, em nome do Senhor Jesus. Nós te agradecemos por mais um ano de vida que o Senhor tem concedido a Sara e a Adna, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo teu grande amor por nós. Obrigado por as bênçãos que o Senhor tem nos enviado, porque, Senhor, o presente quem ganha somos nós. Obrigado pela nossa família, pela vida da minha esposa, pela vida de Levi, do meu sogro, da minha sogra, de toda a minha família, Senhor, que o Senhor tem ajudado, Senhor, o Senhor tem levantado como ajudadores nesta obra aqui, neste lugar. Nós só temos que te agradecer por tudo. Permanece abençoando a nossa casa, a nossa família, a vida de Sara e de Adna, e que o Senhor dê anos e anos de vida para a honra e glória do teu nome. Nós te louvamos, te agradecemos em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Recebam a bênção apostólica, que a graça e a comunhão do nosso Senhor Jesus Cristo, as consolações do Espírito Santo de Deus e o amor de Deus nosso Pai, seja com todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. Toda a igreja diz amém. Amanhã, culto de oração, às 3 horas da tarde, não deixe de vir. Parabéns.